E aí, pessoal, tudo certo? Bem, a gente está iniciando aqui a nossa revisão de véspera para a prova da PGE Mato Grosso do Sul, tá? Dessa vez a gente resolveu montar um aulão gratuito só com as disciplinas do núcleo duro, né? Que são as disciplinas principais do concurso de vocês. Então veja, a banca vai ser o CESP, certo? CESP, SEBRASP. E aí eu selecionei temas considerando o perfil de cobrança do CESP, beleza? Por conta disso, eu resolvi iniciar a aula pelo tema da hermenêutica constitucional, tá? Por quê? Porque o CESP, ultimamente, nos últimos concursos de procuradoria desse ano, inclusive, tem cobrado o tema da hermenêutica constitucional. Inclusive, lá na Paraíba, caiu na prova da segunda fase, tá? O tema sobre método de interpretação da Constituição. Então, a gente vai iniciar pela hermenêutica, pela parte de métodos interpretativos, tá? A gente tem esses 6 métodos aqui para revisar rapidamente, que são os métodos que podem aparecer na prova de vocês. Primeiro, método jurídico, tá? Ou método hermenêutico clássico. Muito simples, o próprio nome já indica o seu significado. Ele é um método que encara a Constituição como uma lei qualquer, tá? A Constituição deve ser considerada uma lei e aí devem ser aplicados na interpretação constitucional os métodos tradicionais de hermenêutica, teleológico, gramatical, sistemático, finalístico e por aí vai, tá? Simples assim. Segundo método, o método tópico problemático, ou o método da tópica. Esse é aquele método que geralmente é identificado da seguinte forma. Nesse método, o intérprete parte do problema para a norma. O que significa isso? Significa que no método tópico problemático, o intérprete deve dar primazia ao problema, à solução do problema. Como assim? O intérprete, o juiz, ele recebe um problema para resolver, um caso concreto. Então, ele analisando aquele caso concreto, ele já define previamente qual é a solução que ele acha justa para aquele caso concreto. Então, ele está dando primazia à solução do problema, tá? Depois que ele define a solução desse problema, é que ele vai encontrar no texto normativo, tá? No texto da Constituição, uma norma que justifique, que dê um fundamento legítimo para aquela solução que ele quer dar àquele problema, tá? Só que para encontrar essa norma e aplicar esse caso concreto, ele deve se valer de algum link, né? Uma ponte, alguma coisa que faça ligação entre a norma encontrada e a solução que ele já tinha dado para o problema. Essa ligação é o que a gente chama de topos, tá? Topos, ou no plural, topoi, é um argumento que tem validade universal. É o que chamam de lugares comuns, né? São esses argumentos com validade universal. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é um argumento universal. Você pode utilizar a dignidade humana, que é um valor supremo do nosso ordenamento jurídico, para tomar decisões em diferentes sentidos, tá? E essas decisões serão igualmente legítimas. Por quê? Porque você terá uma fundamentação na dignidade humana, tá? Então, o método tópico problemático é isso. E tem um detalhe importante aqui nesse método, que é o seguinte. O intérprete, quando se vale desse método, ele sabe de um detalhe da Constituição. Que detalhe é esse? É que a linguagem da Constituição tem uma característica marcante. Essa característica é um alto grau de abstração, uma baixa densidade normativa. O que significa isso? Significa que é um texto muito aberto. É um texto que exige uma atividade, um maior esforço do intérprete para ser concretizado, porque ele é muito abstrato. Então, por conta desse grau de abertura do texto constitucional, o intérprete consegue o quê? Manipular o texto constitucional para encontrar a norma que ele precisa para fundamentar a solução que ele quer dar para aquele problema, tá? Inclusive, isso está bem aí nessa questão dessa prova do CESP, que eu vou colocar aqui para vocês na tela. Dá uma olhada. Olha só essa questão aí. O método de interpretação da Constituição, que, por considerá-la um sistema aberto de regras e princípios, você vê aí então, ó, esse método considera a Constituição, ele sabe que a Constituição é um sistema aberto de regras e princípios. O que significa isso? Alto grau de abstração.
tração. Tá? Constituição é um texto muito abstrato. O método que, considerando a Constituição um sistema aberto de regras e princípios, propõe que se deve encontrar a solução mais razoável para determinado caso jurídico, partindo-se da situação concreta para a norma, aqui parte do problema para a norma, é denominado método tópico problemático. Correto. Prova CESP, de 2017. Viu só como esse tema foi cobrado na prova CESP? Então, voltando aqui para mim, beleza. Esse então foi o método tópico problemático. Agora a gente vai para o método hermenêutico concretizador. Tá? No método hermenêutico concretizador, o intérprete faz o caminho inverso. Tá? No tópico problemático, o que ele faz? Ele encontra a solução, define a solução mais justa para aquele caso concreto e depois vai em busca da norma que vai fundamentar aquela solução. No hermenêutico concretizador, não. Primeiro ele encontra o sentido da norma e depois ele resolve o caso concreto apresentado de acordo com a norma que ele encontrou. Tá? E para encontrar o sentido, para encontrar a norma, para ele extrair do texto constitucional a norma, o que é que ele faz? Lembrando que foi esse método que caiu, tá, na segunda fase da PGE Paraíba. Tá? Olha só, está na tela aí. Nesse método, o intérprete se vale, e esses é que são os pressupostos de aplicação do método hermenêutico concretizador, que foi o que caiu lá na segunda fase da PGE Paraíba. Tá? Nele, o intérprete se vale de suas pré-compreensões de mundo. Tá? Todos temos nossas próprias pré-compreensões, preconceitos sobre o mundo. Se vale também da realidade social e do próprio problema apresentado a ele. Isso tudo é o quê? É um contexto em que ele se encontra inserido. Tá? É um contexto. E aí, ele fica indo e vindo desse contexto para o texto interpretado, o texto da norma, de onde ele vai extrair a norma. Isso é o que se chama de quê? De círculo hermenêutico. Tá? Tem até uma figurinha aqui que está melhor. Olha aqui. Isso é o círculo hermenêutico. Tá? O contexto é onde estão o quê? Estão pré-compreensões do intérprete, a realidade social e o problema apresentado. E aí ele fica indo e vindo. Ele parte do contexto, vai para o texto da norma, depois retorna para o contexto para reanalisar a situação, aí depois ele vai de novo para o texto da norma, tá? Em um movimento circular. Há quem chame isso de movimento pendular, né? Mas isso aí é o círculo hermenêutico, tá bom? Bem, se aparecer na prova, então, círculo hermenêutico, essa expressão, vocês sabem já que é o método hermenêutico concretizador, tá bom? Próximo método para a gente estudar aqui é o método científico espiritual. A expressão espiritual aqui, ou espíritos, não significa nenhum tipo de assombração, tá? Não é alma penada. Espírito aqui significa valor. Tá? Os espíritos mencionados nesse método são os valores consagrados na Constituição. Por quê? Esse método fala o seguinte: olha, a Constituição é um documento que reflete os valores daquela comunidade. Como um documento que congrega os valores de determinada comunidade, ela é o principal instrumento de integração dessa comunidade. Tá? Então, essas são as premissas desse método. O intérprete, então, quando vai realizar a interpretação constitucional, o que é que ele deve fazer para encontrar o sentido da norma? Ele deve considerar os valores daquela comunidade, que inclusive estão consagrados na Constituição. E ele deve se colocar como um integrante da comunidade, considerando os valores dessa comunidade. A partir disso, ele vai conseguir extrair o significado da norma. Tranquilo? Trouxe até uma questãozinha aí, vocês podem ver essa questão no material de apoio da gente. Para baixar o material é só clicar no link. Se eu não me engano, vai ter um link aqui, tá? Aqui na nossa página, na transmissão desse vídeo. Vocês clicam, vão lá, podem baixar os slides da aula, beleza? Tá tudo lá. Próximo método, normativo estruturante. Esse método normativo estruturante diz o seguinte: interpretar a norma é concretizar a norma.
e só existe norma quando ela está concretizada. Não existe norma se não a que é concretizada, tá? Então, quando você aplica uma norma a um caso concreto, você concretiza essa norma, você interpreta e concretiza a norma, certo? E como é que você encontra a norma a partir do texto que você está interpretando? Ele fala o seguinte, toda norma, todo texto normativo tem um âmbito de incidência, né? Tem um contexto em que ele vai incidir, situações em que ele vai incidir. Esse contexto de incidência, esse âmbito de incidência é o que esse método chama de situação normada. As situações objeto de aplicação daquela norma, é a situação normada. Então ele fala, você pega o texto interpretado e você realiza um encontro entre esse texto e a situação normada, tá? A partir desse encontro você consegue extrair uma norma geral que vai ser aplicada a diversos casos concretos que serão apresentados ao intérprete. Quando o intérprete aplica essa norma geral a casos concretos apresentados a ele, ele individualiza a norma, ele encontra a norma individual daquele caso e concretiza a norma. É aí que a norma está finalmente concretizada, tá? Um exemplo bom para vocês, para entender e visualizarem melhor, é o quê? É a sistemática de julgamento de recursos repetitivos, recurso especial repetitivo ou recurso extraordinário na sistemática da repercussão geral. Por quê? Porque nessas sistemáticas o STJ e o STF definem teses a serem aplicadas a todos os demais casos. São normas gerais. E quando essas normas gerais são aplicadas aos demais casos, que ficam lá sobrestados, aguardando a definição da tese, nós temos aí a individualização da norma geral nesses casos concretos. Tá? Isso é um excelente exemplo do método proposto aqui no normativo estruturante, tá? Do passo a passo proposto no método normativo estruturante. Agora, tem um detalhe desse método que é a expressão que deve aparecer na prova se ele for cobrado lá. Essa expressão aqui, ó, ponta do iceberg. Por quê? Esse método diz que o texto normativo interpretado ele é simplesmente a ponta do iceberg. Por quê? Porque na interpretação, o intérprete vai considerar não apenas o texto do qual ele quer extrair a norma, ele vai considerar todo o ordenamento jurídico, todas as normas que compõem o ordenamento jurídico, todas as lições doutrinárias, produções bibliográficas, precedentes jurisprudenciais e por aí vai, tá? Então ele considera tudo que ele tem ali no âmbito do direito que ele está interpretando, e não apenas o texto normativo. Por isso que o texto é só a ponta do iceberg. Beleza? Seguindo aqui, a gente tem o método da comparação constitucional, que o próprio nome já diz o que é. Nesse método de interpretação constitucional, o intérprete compara diversos ordenamentos constitucionais. E aí ele vai extrair o sentido, a norma que ele quer extrair, fazendo a comparação de um ordenamento constitucional com outro ordenamento constitucional. Tá? Quem foi que propôs esse método? Peter Heberle. Tá? Peter Heberle propôs esse método. Ele falou, olha, o comparatismo tem que ser um método hermenêutico juntinho ali daqueles 4 métodos propostos por Savigny. Savigny propôs 4 métodos hermenêuticos que foram gramatical, lógico, histórico e sistemático. Então ele falou, tem que colocar junto ali também o método da comparação. Tá? Então, a partir dessa ideia de Peter Heberle, criou-se o método de interpretação constitucional da comparação. Tá? O método da comparação constitucional. Beleza? Bem, isso aqui são os métodos de interpretação da Constituição. Agora a gente vai para os princípios de interpretação da Constituição. E o primeiro detalhe é que método de interpretação, ou melhor, princípio de interpretação, não é a mesma coisa que método de interpretação da Constituição. Método de interpretação é o passo a passo. Método é passo a passo, tá? Para fazer alguma coisa. Então, o método de interpretação da Constituição é um passo a passo para o intérprete encontrar a norma. É um itinerário, tá? Olha, intérprete, primeiro vá aqui, depois vá ali, depois faça isso. Isso é um método. Os princípios de interpretação da Constituição são outra coisa, são normas que definem a estrutura de aplicação de outras normas. São metanormas, são normas de segundo grau, que definirão como normas de primeiro grau, que são as normas que resolverão o caso concreto, devem ser aplicadas. Tá? Então, princípios são princípios de interpretação ou postulados normativos, né? O Humberto Ávila chama de postulados normativos. Os princípios de interpretação da Constituição são normas, são metanormas, normas de segundo grau, beleza? E aí eu já vou jogar na tela aqui para vocês, para a gente ver aqui a lista de princípios que a gente vai revisar aqui, beleza? Então, olha só. Vamos lá, a gente tem aqui primeiro
Princípio da unidade. Tá? Eu vou passar rapidamente em cada um, senão a gente demora muito e atrasa a nossa aula aqui. Tá? Então vamos lá. Princípio da unidade. O princípio da unidade tem como objetivo afastar antinomias. Então ele afasta antinomias. O que ele diz? Ele diz que a Constituição deve ser interpretada como um todo unitário. Ela é um todo unitário. Então não existem corpos estranhos dentro da Constituição. Tá? As normas que integram a Constituição não podem ser consideradas corpos estranhos, de modo que quando você interpreta a Constituição, você tem que considerar que ela é um todo unitário, ela é uma coisa só. Então, eventuais antinomias são meramente aparentes. A Constituição deve ser interpretada de modo que antinomias fiquem afastadas. Com base nesse princípio, o Supremo Tribunal Federal rejeita a tese de inconstitucionalidade de normas originárias da Constituição. Não tem hierarquia, antinomia, contrariedade entre normas originárias da Constituição. Tá? Você pode até alegar uma inconstitucionalidade de uma norma derivada, né? Uma norma que é obra de uma alteração formal da Constituição, de uma revisão constitucional ou de uma emenda constitucional. Tá? Por quê? Porque essas normas podem acabar violando alguma limitação formal, circunstancial ou material de alteração constitucional. Tá? Mas normas originárias não admitem inconstitucionalidade. Beleza? Voltando aqui, nós temos o princípio da concordância prática, que diz que, havendo choque entre interesses constitucionalmente tutelados, eles devem ser harmonizados. Por isso que ele é chamado também esse princípio de princípio da harmonização. Beleza? Esse é o princípio da harmonização. O que significa ele? Você, diante de um choque entre valores tutelados constitucionalmente, você não vai sacrificar inteiramente um para aplicar outro, para tutelar outro. Não, você vai reduzir proporcionalmente o âmbito de aplicação de cada um para você conseguir proteger os dois, embora com um âmbito de proteção reduzido. Só quando for impossível fazer essa compatibilização, essa harmonização, é que você vai sacrificar inteiramente um para proteger outro interesse. Beleza? Próximo princípio, já está aqui na tela, princípio da justeza ou conformidade funcional. Justeza aqui significa ajuste. Tá? Então, esse princípio diz o seguinte: os órgãos encarregados da interpretação constitucional devem agir de acordo com o ajuste, né, a organização traçada na Constituição. Ou seja, você não pode realizar a interpretação constitucional e invadir o âmbito de atuação de outro órgão. Então, por exemplo, o STF vai realizar a interpretação da Constituição, ele não pode substituir o Poder Legislativo ou substituir o Poder Executivo. Tá? Isso acarretaria uma violação, uma separação de poderes e ao sistema de freios e contrapesos. Tá? Isso é, então, o princípio da justeza. Próximo princípio, princípio do efeito integrador. Ele fala que a Constituição é o principal instrumento de integração de uma comunidade. Então, na interpretação constitucional, você deve dar preferência a um resultado interpretativo que favoreça esse poder de integração, esse poder integrador, esse efeito integrador da Constituição. Tá? O princípio da máxima efetividade é um princípio que está ligado aos direitos fundamentais. Tá? Por isso que ele é chamado de princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. A doutrina extrai esse princípio lá do artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que fala que as normas definidoras de direitos fundamentais têm aplicação imediata. E o que é que ele diz? Ele diz que na interpretação constitucional dos direitos fundamentais, o intérprete deve privilegiar as interpretações que deem maior efetividade às normas que definem direitos fundamentais. Tá? Basicamente é isso. Já a força normativa da Constituição, que é muito parecida, tá? Alguns chamam de princípio da força normativa da Constituição, outros dizem que é simplesmente um apelo ao intérprete. Né? Intérprete, faça a interpretação favorecendo a força normativa da Constituição. O que é a força normativa? Ela é muito semelhante ao princípio da máxima efetividade.
eles se diferenciam especialmente porque a máxima efetividade está ligada ali ao campo dos direitos fundamentais e a força normativa não. A força normativa ela se refere a toda a Constituição. E aí, o princípio da força normativa diz que o intérprete, na interpretação constitucional, deve dar preferência a resultados que favoreçam o quê? Uma maior efetividade, uma maior eficácia da Constituição, a maior permanência do texto constitucional. Por exemplo, com base na força normativa, o STF faz o quê? Ele relativiza a coisa julgada inconstitucional. Por quê? Porque admitir a existência de coisas julgadas que contrariem a Constituição ou a jurisprudência do STF faz com que prejudique a permanência da Constituição no ordenamento jurídico. Tá? Próximo princípio, interpretação conforme a Constituição. Cuidado aqui, tá? Muito cuidado. Por quê? Porque a interpretação conforme a Constituição ela pode ser simplesmente um princípio interpretativo ou pode ser uma técnica de decisão no controle de constitucionalidade. Pode aparecer dessas duas formas, pode ser utilizada dessas duas formas. Como princípio interpretativo, ela fala o seguinte: o intérprete, quando realiza uma interpretação de uma norma, deve fazer o máximo esforço para interpretar essa norma com um sentido que faça ela ser compatível com a Constituição. Ele só vai declarar inconstitucionalidade quando não tiver outra opção, tá? Agora, como técnica de decisão no controle de constitucionalidade, a interpretação conforme é aplicada quando o texto interpretado, o texto objeto do controle, ele é plurissignificativo. Você pode extrair mais de um significado desse texto. E aí, o intérprete fala o seguinte: olha, desse texto aqui, só um significado é compatível com a Constituição. Todos os demais são inválidos, contrariam a Constituição. E aí ele realiza a interpretação conforme. Então, na interpretação conforme, só um significado é constitucional, os demais são inconstitucionais. Isso não se confunde com a técnica da declaração de nulidade sem redução de texto, tá? Que é muito semelhante, mas é diferente. Na declaração de nulidade sem redução de texto, o texto também é plurissignificativo, só que, enquanto na interpretação conforme só um sentido do texto é compatível com a Constituição, na declaração de nulidade sem redução, só um sentido é incompatível com a Constituição e todos os demais são compatíveis, tá? Então é o contrário, certo? Pergunta: a interpretação conforme tem que observar a cláusula de reserva de plenário? Se ela for aplicada como técnica de decisão no controle de constitucionalidade, tem, tá? Decisão do Supremo Tribunal Federal. E é a mais recente sobre esse tema, no sentido de que a interpretação conforme como técnica de decisão no controle de constitucionalidade observa a cláusula, se submete à cláusula de reserva de plenário. Por quê? Porque quando você faz uma interpretação conforme como técnica de decisão, você está reconhecendo a inconstitucionalidade de vários sentidos daquela norma, tá? Então há uma declaração de inconstitucionalidade, beleza? E por último, proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade, na verdade, ele é elencado aqui como um princípio interpretativo da hermenêutica constitucional, mas ele é mais um critério para a gente aferir a validade de atos do poder público, tá? Os atos, para serem válidos, precisam ser proporcionais. E aí, a proporcionalidade tem 3 máximas parciais: necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. Para que um ato seja proporcional, essas 3 máximas têm que estar presentes, têm que estar atendidas. Então, elas são cumulativas, certo? A máxima da necessidade significa que, para que um ato seja proporcional, é indispensável que ele seja o quê? Necessário, ou seja, não tinha nenhum outro meio menos gravoso para atingir aquela finalidade, tá? Então, era o ato necessário, não tinha outro mais brando. A adequação significa que, para o ato ser proporcional, ele tem que ser adequado para atingir aquela finalidade a que ele se propõe. E a proporcionalidade em sentido estrito é uma relação de custo-benefício. Para o ato ser proporcional, ele tem que causar mais benefícios do que prejuízos, tá? Então tem que ser uma relação positiva aí de custo-benefício, beleza? Então esses são os princípios de interpretação constitucional. Agora a gente passa para a parte de controle de constitucionalidade. Outro tema que o CESP adora, cai bastante em prova, não só prova CESP, mas o CESP gosta muito dessa questão aí do controle de constitucionalidade, tá? Então, vamos lá. Primeiro, objeto da ADI. Objeto da ADI está lá no artigo 102 da Constituição e é o quê? É uma lei ou um ato normativo federal ou estadual. Lei ou ato normativo federal ou estadual. Então, para poder ser objeto de ADI no STF, o ato impugnado tem que ter forma de lei
tá? E aí pode ser uma lei de efeitos concretos ou uma lei que tem generalidade e abstração, tá? Ou tem que ser um ato que não tem forma de lei, mas tem normatividade. Não pode ser um ato concreto. Tem que ser um ato normativo. O que é ser um ato normativo? É um ato que tem generalidade, abstração e impessoalidade. Tá? Além disso, esse ato normativo tem que ser um ato primário para ser objeto. A lei é um ato primário, tá? E o ato normativo para ser objeto da ADI tem que ser um ato primário também, tá? Então tem que ser um ato que não seja... Se não for lei, tem que ser um ato que não seja concreto e tem que ser um ato que seja primário. Detalhe. Quando eu falo em lei, eu me refiro aqui à lei ordinária, lei complementar, lei delegada, medida provisória que tem força de lei e emenda constitucional, beleza? Então, esse é o objeto da ADI. A grande questão é a seguinte. Eu falei que ou tem forma de lei ou é um ato normativo primário, tá? Para ser objeto de ADI. Isso significa o seguinte, que atos meramente regulamentares, que são aqueles atos que regulamentam uma lei, então eles não são atos primários. Por quê? Porque o ato primário é aquele que deriva diretamente da Constituição. Se um ato é regulamentar e está regulamentando uma lei, ele não deriva diretamente da Constituição. Seu fundamento de validade imediata é uma lei, não é a Constituição. Tá? Então ele seria um ato de segundo grau ou terceiro, depende. Beleza. Tem que ser um ato primário para ser objeto de ADI. Então o ato regulamentar não pode ser objeto de ADI. Só que veja o seguinte, existem situações em que o ato regulamentar ultrapassa os limites de regulamentação autorizados pela lei. A lei fala, olha, esse determinado órgão tem poder normativo. Ele pode editar atos regulamentares, blá, 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 nesses sentidos, né, nesses limites. E aí o órgão vai lá e edita um ato normativo, né, teoricamente, dentro dos limites da lei, mas ultrapassa esses limites na prática. Quando esse órgão faz isso, esse ato, nessa parte que ultrapassa os limites da lei, se torna um ato primário. Quando esse ato se torna primário, ele pode ser objeto de ADI. Tá? O STF já admitiu. Por exemplo, contra a resolução da Anvisa. Uma resolução da Anvisa que deveria ser regulamentar, acabou ultrapassando os limites legais e se tornou um ato primário. Como era também um ato normativo, foi admitida a sua impugnação em ADI. Beleza? Resolução do CONAMA, mesma coisa. Resolução do CONAMA, em regra, é um ato regulamentar. Então você vai ver várias ADIs do Supremo falando não cabe ADI contra a resolução do CONAMA. Mas tem resolução do CONAMA que ultrapassa os limites da lei. E aí ele se torna um ato primário. Já teve ADI admitida contra a resolução do CONAMA por conta disso. Tá? Porque era uma resolução do CONAMA que ultrapassava ali os limites da mera regulamentação. Agora, será que cabe a DPF contra a resolução do CONAMA? Vejam, a DPF tem um requisito da subsidiariedade para ser admitida. O que é esse requisito? Significa que para caber a DPF não pode caber outro meio igualmente eficaz. Está lá na lei da DPF, artigo 4º, lei 9882 de 99. O que é um meio eficaz? É um meio que tem a mesma amplitude, imediaticidade e efetividade. Beleza? A ADI é um meio igualmente eficaz, a DPF. Então, veja, quando couber ADI contra a resolução do CONAMA, que é quando a resolução do CONAMA ultrapassa os limites de regulamentação, não vai caber a DPF, por conta da subsidiariedade da DPF. E quando a resolução do CONAMA for realmente, genuinamente regulamentar, também não cabe a DPF. Por quê? Porque também não cabe a DPF contra ato regulamentar. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Só que já tivemos casos em que o STF admitiu a DPF contra a resolução do CONAMA. Tá? Então, se cair na prova, o STF já admitiu a DPF contra a resolução do CONAMA? Já. Foi um caso cagado pelo STF, tá? Porque ele não apreciou direito a questão da subsidiariedade, ele simplesmente falou, tá atendida a subsidiariedade, mas não justificou e admitiu. Tá? Então, assim, para fins de concurso, simplesmente saibam que tem a DPF contra a resolução do CONAMA, assim, na jurisprudência do STF. Tá? Mas foi um caso tecnicamente completamente equivocado. Tá? Bem, outros detalhes sobre a DPF, já que a gente está aqui nesse contexto. A DPF contra a súmula cabe? Em regra não cabe, tá? A DPF contra a súmula, mas o STF já admitiu a DPF contra a súmula e entendeu o seguinte, quando a súmula tiver generalidade e abstração, caberá a DPF contra ela. Tá? Foi um caso de súmula do TST, o STF admitiu a DPF contra ela. Contra veto do chefe do Executivo no Poder Legislativo, cabe a DPF? Também, em regra, não cabe, porque um veto do Executivo não é um ato do poder público
violador de preceitos fundamentais para fins de cabimento da DPF. É um ato político no processo legislativo. Agora, essa é a regra, tá? Excepcionalmente, o STF admite a DPF contra veto. Quando? Quando for uma situação absurda. Uma situação absurda que exija afastar o entendimento geral, que é do não cabimento. Por exemplo, o caso em que isso aconteceu foi um caso em que o presidente da República ele manifestou um veto contra um projeto de lei quando esse projeto de lei já tinha virado lei. Então era um veto contra uma lei, uma situação absurda. E aí o STF admitiu a DPF contra veto do presidente da República no processo legislativo. Beleza? Já que a gente está falando de parâmetro de controle de constitucionalidade, vamos falar um pouquinho rapidamente sobre a ADI estadual. Qual é o parâmetro, um paradigma constitucional de controle na ADI estadual? É a Constituição do Estado. Tá? O objeto é lei ou ato normativo estadual ou municipal. Beleza. Será que norma da Constituição Federal pode ser paradigma de controle na ADI estadual? Em regra, não. Excepcionalmente pode. Quando? Primeiro, quando for uma norma da Constituição Federal que é de observância obrigatória. E aí ela pode ser o paradigma de controle numa ADI estadual, ainda que nada seja dito sobre essa norma na Constituição do Estado. Por quê? Porque a norma de reprodução obrigatória ela é considerada integrante dos ordenamentos jurídicos estaduais, tá? Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também. Outro caso, quando a norma da Constituição do Estado, que estaria sendo violada, for uma norma remissiva, ou seja, ela remete a disciplina daquela questão que está sendo debatida na ADI estadual à Constituição Federal. Ela fala, olha, essa questão aqui será resolvida, será disciplinada nos termos da Constituição Federal. Então, nós temos aí uma norma da Constituição Estadual que é remissiva. Nesse caso, como remete à Constituição Federal, a norma da Constituição Federal pode ser paradigma de controle na ADI estadual. Tá? Detalhe, quando for uma ADI estadual que envolve norma da Constituição Federal de observância obrigatória, cabe recurso extraordinário contra o acordo do TJ nessa ADI para o STF. Tá? É um recurso extraordinário que não tem prazo em dobro, tá? Porque é processo objetivo, certo? E ele gerará os efeitos típicos do controle concentrado abstrato de constitucionalidade. Porque, embora seja um instrumento de processo subjetivo, o recurso extraordinário, ele estará sendo usado aí dentro de um processo objetivo. Beleza? Agora, seguindo, detalhe sobre o controle de constitucionalidade, súmula 347 do STF é uma grande aposta para essa prova, tá? Essa súmula fala o quê? O Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e atos do poder público. Essa súmula foi superada pelo STF. Por quê? Porque ele afastou a sua aplicação em vários precedentes. Olha só quantos mandados de segurança em que ele afastou essa súmula. Por quê? Porque, como o Tribunal de Contas é um órgão administrativo, quando ele realiza o controle de constitucionalidade tal qual um órgão do Poder Judiciário, ele acaba o quê? Violando o esquema de separação de poderes e de freios e contrapesos traçado na Constituição Federal. Então, o STF afastou essa súmula, não está aplicando mais. Tá? Detalhe, ela não foi cancelada oficialmente, não foi. Por isso, ainda tem algumas pessoas que chegam a falar, poxa, será que realmente foi superada? Mas foi superada sim, porque temos vários precedentes, tá? Afastando a sua aplicação. Súmula 563 do STF, aquela súmula que caiu, inclusive, semana passada na PGE Ceará, tá? Essa súmula, o que ela fala? Ela fala que é válido o concurso de preferência na cobrança da dívida ativa. Nesse concurso de preferência, estabelecido no CTN e na Lei de Execução Fiscal, a União tinha preferência sobre os estados, que tinham preferência sobre os municípios. Então, os municípios recebiam por último. Existia aí uma discriminação entre os entes federativos, né? E isso é proibido pelo artigo 19 da Constituição, que fala que é vedado às entidades federativas estabelecer preferências entre elas. Por conta disso, o STF cancelou, né, formalmente, essa súmula foi cancelada, e entendeu que essa preferência, esse concurso de preferência previsto no CTN e na Lei de Execução Fiscal, não foi recepcionado pela Constituição Federal. Tá? Então, esse concurso não é válido, não é compatível com o nosso ordenamento jurídico. Ainda no âmbito do controle de constitucionalidade, a súmula 563 não está no contexto do controle de constitucionalidade, né? Mas como eu estava falando de súmula superada, eu quis trazer ela. Mas a gente está ainda tratando aqui de controle de constitucionalidade agora sobre CNJ.
CNJ pode realizar controle de constitucionalidade? Não. Tá? Se cair na prova essa pergunta, não pode, já é jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. CNJ e CNMP não podem realizar controle de constitucionalidade. São órgãos de caráter administrativo que realizam controle de caráter administrativo. Tá? E o controle de constitucionalidade, segundo o STF, como decidiu dessa maneira, cabe ao Poder Judiciário. Detalhe, tá? Só um detalhe importante aqui. Teve um caso em que o CNJ fez o seguinte, ele estava controlando um ato administrativo do Judiciário, certo? Um ato de nomeação de servidores comissionados lá no Tribunal da Paraíba, no TJ da Paraíba. E o que aconteceu? Era um controle de caráter administrativo, ele estava controlando um ato administrativo de nomeação. E ele falou o seguinte, olha, a lei que criou esses cargos, o CNJ falou, é incompatível com a Constituição. Viola a regra do concurso público, criou cargos de comissão fora das hipóteses permitidas pela Constituição. E aí o CNJ afastou a lei, porque ela contrariava a Constituição, e decidiu o seguinte, o ato de nomeação é inválido, porque ele não tem fundamento legal, já que a lei tinha sido afastada, entendeu? Então, continuou sendo um controle de legalidade, mas que por trás dele teve um controle de constitucionalidade da lei que dava fundamento ao ato. O STF entendeu que isso é possível, tá? Então, quando o CNJ afasta a lei e entende que o ato administrativo controlado não tem fundamento legal e invalida esse ato por ilegalidade, o STF entendeu que isso é possível, tá certo? Então, cuidado com a forma como a questão apareceu na prova. Outro detalhe, o STF entende também que o CNJ pode, quando realiza o controle dos atos do Judiciário, reconhecer uma inconstitucionalidade que já foi reconhecida pelo STF. Então, nesse caso, ele não estaria realizando o controle, estaria simplesmente aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Isso não viola a jurisprudência de que CNJ não pode realizar controle de constitucionalidade. Tá? Agora, já que a gente está falando de CNJ, é um tema que cai muito em prova. Tá? O que é que cai mais em prova? A composição do CNJ e as suas atribuições constitucionais. Beleza? Tá. Vamos lá. Lembrando que o STF firmou o entendimento de que as ações contra atos do CNJ realizados no desempenho das suas atribuições constitucionais, a gente já vai ver quais são essas atribuições, são todas essas ações de competência originária do STF. Tá? Todas. Tá? Então, cuidado com esse entendimento. Beleza, vamos lá. CNJ. Como é que ele é composto? Ele é composto por 15 membros. Tá? Esses membros, eles recebem, o nome desses membros é indicado e aí é submetido à aprovação do Senado Federal, que deve aprovar por maioria absoluta, e sendo aprovado o nome, é nomeado pelo presidente da República. Cada membro é nomeado para um mandato de 2 anos. Tá? E esse mandato pode ser renovado. Ele é renovado por uma recondução. Não é uma reeleição, porque esses membros não são eleitos. Tá? É uma recondução. Então, cuidado com isso. Já caiu na prova, o membro do CNJ pode ser reeleito. Não, ele é reconduzido, tá? Quando o seu mandato é renovado. Agora, veja, o CNJ tem 15 membros. Dentre esses 15 membros, tem um membro que não sofre esse procedimento de escolha, que é o presidente do CNJ. É o único membro nato do CNJ, é o seu presidente. O presidente do CNJ é sempre o presidente do STF, sempre. E por isso o cargo de presidente do CNJ é privativo de brasileiro nato. Por quê? Porque o cargo de ministro do Supremo é privativo de brasileiro nato. Tá? Quem substitui o presidente do CNJ quando ele não pode desempenhar suas atribuições não é nenhum membro do CNJ. É o vice-presidente do STF. Tá? Muito cuidado com isso. Outro detalhe importante. O CNJ ele é composto, ele é integrado, né, dentre os seus membros, tem um ministro do STJ. Esse ministro do STJ que integra o CNJ será o corregedor do CNJ. E ele, sendo corregedor no CNJ, ele fica afastado da distribuição processual lá no STJ, tá? Para aliviar um pouco, beleza? Em relação à composição do CNJ, também está esquematizada no nosso material. Se vocês forem baixar, vocês vão ver lá. Já trouxe aqui. De onde é que vem cada indicação, tá? Para vocês, de repente, isso pode cair lá. E lembrem que o presidente é o único membro nato, tá? O presidente do CNJ. O ministro do STJ é o corregedor, tá?
E quem substitui o presidente do CNJ, quando ele não pode desempenhar essas funções, é o vice-presidente do STF. Tá? Agora a gente vai para as atribuições do CNJ. Detalhe, tá? Eu já vou jogar na tela aqui para a gente acompanhar melhor, mas lembrem o seguinte, o CNJ é um órgão de caráter administrativo. Ele integra o judiciário, mas não é um órgão jurisdicional, é um órgão administrativo. Beleza? Como ele é um órgão administrativo, ele realiza um controle sobre os órgãos do Poder Judiciário e os membros do Poder Judiciário de caráter administrativo. Então, o controle do CNJ é um controle de natureza administrativa em sentido amplo. Tá? Dentro desse controle administrativo em sentido amplo, você tem um controle administrativo em sentido estrito, que é um controle administrativo dos atos administrativos, mesmo da legalidade dos atos administrativos praticados pelo Judiciário. Você tem um controle de caráter correcional e de cumprimento das funções, tá? Das atribuições dos órgãos e membros do Judiciário. E você tem um controle de caráter financeiro. Tá? São todos controles de natureza administrativa. Tá? Compatível, portanto, com a natureza do CNJ, que é um órgão administrativo. Beleza? Outro detalhe. O CNJ ele pode atuar tanto por provocação quanto de ofício. Tá? Então, cuidado, isso cai muito em prova. CNJ só atua por provocação. Errado. Ou então, só atua de ofício. Errado também. Tá? E outra, o controle correcional disciplinar do CNJ, ele não exclui o poder disciplinar dos tribunais. Então, o poder disciplinar dos tribunais convive harmonicamente, sem excluir, com o poder disciplinar do CNJ. Beleza? Então, beleza, vamos lá aqui, vou jogar na tela para vocês, para a gente acompanhar as atribuições do CNJ, tá? Vamos lá. Tá aí. Compete ao Conselho, ao CNJ, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. Então, você vê aqui o controle o quê? Administrativo, em sentido estrito, e o controle financeiro, né, que eu falei para vocês. E do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Aqui, um controle de caráter o quê? Correcional, cumprimento de deveres funcionais. Cabendo-lhe, além de outras atribuições que forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, aí, inciso 1, zelar pela autonomia do judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências. Então, o CNJ tem um poder normativo, ele expede atos regulamentares. São as suas, o quê? Resoluções, tá? Que, inclusive, podem ser objeto de ADI quando tiverem caráter normativo e primário, tá bom? Segundo, cabe ao CNJ zelar pela observância do artigo 37 da Constituição, que é o que trata lá dos princípios da administração pública, né? E apreciar, olha aqui, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do TCU. 3. Cabe ao CNJ receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados. E aqui é muito importante, cai em prova isso. Sem prejuízo da competência disciplinar e correcional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares, isso é muito importante, que estejam em curso, e determinar a remoção ou disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas assegurada a ampla defesa. Cuidado aqui, por quê? Porque isso aqui é a redação dada pela emenda 103 de 2019. O que aconteceu aí antes dessa emenda? Como é que estava antes dessa emenda? É o seguinte, antes dessa emenda, esse dispositivo previa a possibilidade do CNJ aplicar a penalidade disciplinar de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. A emenda 103 suprimiu essa aposentadoria compulsória com proventos proporcionais. Tá? Então, isso não está mais no texto da Constituição. E, inclusive, isso também aconteceu lá em relação ao CNMP. Tá? Mas só um detalhe.
a LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional, continua prevendo em âmbito infraconstitucional, tá, a possibilidade de aplicação da penalidade de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, tá, na magistratura. No âmbito do Ministério Público não existe a previsão dessa penalidade em âmbito infraconstitucional, tá? Mas na magistratura continua existindo, apesar da alteração da emenda 103 no texto constitucional, tá? Então, voltando aqui. Cabe ao CNJ representar ao MP no caso de crime contra a administração pública ou abuso de autoridade. Cabe ao CNJ rever, isso aqui é importante, tá? Rever, e aqui, ó, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano. Cuidado, por quê? Porque isso aqui, ó, é um limite temporal. E isso cai em prova, cai muito em prova. Para o CNJ rever processo disciplinar, tem que ter sido julgado esse processo disciplinar há menos de um ano, tá? Muito cuidado. O CNJ também, ele elabora 2 relatórios, tá? E aqui já está finalizando aqui a parte das atribuições dele. Então, ele elabora 2 relatórios. Um relatório de produtividade e um relatório geral do judiciário. O de produtividade é a cada 6 meses. E o relatório geral é anual. Então, veja, aqui, ó, inciso 6. Cabe ao CNJ elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas por unidade da federação nos diferentes órgãos do judiciário. E aí, no inciso 7, tem um relatório anual. Olha, cabe ao CNJ elaborar relatório anual propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Poder Judiciário no país e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem do presidente da STF a ser remetida ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, ou seja, no início do ano, beleza? No início do ano legislativo. Então tá. Agora a gente chega aqui no tema, do Poder Legislativo, tá? Bem, no Poder Legislativo, o que eu quero revisar com vocês é um tema que está mais ou menos recente, que de repente pode ser objeto de arguição, que diz respeito às mesas do Congresso Nacional, tá? As mesas das casas do Congresso Nacional. Veja, as mesas ou mesas diretoras são os órgãos de caráter executivo, tá? Que dirigem os trabalhos na Casa Legislativa. Então, no Congresso Nacional, a gente tem mesa diretora na Câmara dos Deputados, tem a mesa diretora no Senado e tem a mesa do Congresso também, tá? Nas Assembleias Legislativas também temos mesas diretoras, beleza? Qual é a composição da mesa diretora das casas no Congresso Nacional? Tanto na Câmara quanto no Senado, a gente tem um presidente, tem um primeiro vice-presidente, um segundo vice-presidente, e aí tem 4 secretários e 4 suplentes de secretários, tá? Então, fazendo a conta aí, a gente tem o quê? Tem 11 membros, né, na mesa diretora de cada uma das casas do Congresso Nacional. A composição da mesa do Congresso é igual, tá? E aí, quem vai ser o presidente da mesa do Congresso é o presidente da mesa do Senado. E os demais cargos são preenchidos alternadamente por membros da mesa da Câmara e da mesa do Senado que sejam correspondentes a ele. Então, se o presidente do Senado é o presidente do Congresso, o primeiro vice-presidente do Congresso vai ser quem? O primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. E o segundo vice-presidente do Congresso vai ser o segundo vice-presidente do Senado Federal. Beleza? Então, essa é a composição e é isso que está escrito aqui na Constituição. Olha só, vou ver aqui com vocês. A mesa do Congresso será presidida pelo presidente do Senado Federal. E os demais cargos serão exercidos alternadamente pelos ocupantes de cargos equivalentes na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Beleza. Qual é a grande questão envolvendo a mesa da Câmara dos Deputados e do Senado Federal? A grande questão é essa aqui, do artigo 57, parágrafo 4º, que diz respeito à reeleição dos membros da mesa. Olha só o que ele fala, vou até jogar na tela para ficar melhor para a gente acompanhar. Ele fala o seguinte, já está na tela, na verdade, né? Ele fala o seguinte,
Cada uma das casas reunir-se-á em sessões preparatórias a partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição das respectivas mesas para mandato de 2 anos, vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Isso foi debatido, essa questão, na ADI 6524, julgada em dezembro de 2020, tá? Faz um ano já, faz um ano. E o que foi que aconteceu lá nessa ADI? Foi o seguinte, nessa ADI o Supremo Tribunal Federal julgou o seguinte, ele decidiu o seguinte, foi a ADI ajuizada contra o regimento interno da Câmara dos Deputados e do Senado, que permitia reeleição para esses cargos, apesar do texto constitucional. E aí o STF falou o seguinte, olha, é possível uma reeleição para o mesmo cargo nas mesas das casas do Congresso Nacional, desde que essa reeleição para o período imediatamente subsequente ocorra em uma nova legislatura. Tá? Então veja, uma legislatura tem 4 anos, o mandato tem 2 anos na mesa das casas do Congresso. Se o sujeito se elegeu no início da legislatura, ele já não pode se reeleger para o período imediatamente subsequente para o mesmo cargo. Ele pode tentar outro cargo. Agora, se ele se elegeu na segunda metade da legislatura, nos últimos 2 anos, ele pode se reeleger para o mesmo cargo para o período imediatamente subsequente. Por quê? Porque o novo mandato ocorrerá em uma nova legislatura. Tá? Então foi isso que decidiu o Supremo Tribunal Federal. E em âmbito estadual, como é que funciona? Em âmbito estadual é diferente. Por quê? Porque essa norma aqui, do artigo 57, parágrafo 4º, segundo o STF, e isso foi um entendimento que ele já tinha e reiterou recentemente, essa norma não é de observância obrigatória. Tá? Então, os estados não têm que ter exatamente o mesmo modelo da Constituição Federal. Eles não precisam proibir uma recondução para a mesa diretora da Assembleia Legislativa. Mas o STF decidiu o seguinte, olha, o artigo 57, parágrafo 4º não é de observância obrigatória, mas é inconstitucional haver reeleições ilimitadas para o mesmo cargo na mesa da Assembleia Legislativa. Só pode ter uma reeleição para o mesmo cargo para o período imediatamente subsequente. Só que essa reeleição pode ser, inclusive, dentro da mesma legislatura. Tá? Então, perceba a diferença. A reeleição lá no Congresso Nacional, para a mesa diretora, tem que ser para legislatura diferente. Em Assembleia Legislativa, não precisa. Pode ser dentro da mesma legislatura, pois essa norma aqui não é de observância obrigatória, tá bom? Se o Estado membro quiser restringir, repetir essa norma lá, ele pode, mas não é obrigado, tá? Então vamos lá, dando prosseguimento aqui. CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Qual é a grande questão da CPI? Primeiro, CPI é um direito das minorias parlamentares. O que significa? Segundo o STF, estando presentes os requisitos para instaurar uma CPI, ela deve ser instaurada. Não é possível submeter esse requerimento à avaliação do plenário, nem à avaliação do presidente da Casa Legislativa. Tá? O presidente da Casa Legislativa não pode nem mesmo analisar, né, e fazer um juízo de conveniência de instauração da CPI naquele determinado momento. Não, ele tem que simplesmente viabilizar a realização dos trabalhos pela CPI. Por quê? É um direito das minorias parlamentares e, estando presentes os seus requisitos de instalação, ela deve ser instalada. E quais são os requisitos de instalação da CPI? São 3, tá? Primeiro, ela deve indicar um fato certo, tem que ser um fato de interesse público, tá? Mas um fato certo, um fato determinado. Segundo, ela deve ter prazo certo de duração, tá? Mas um detalhe, embora ela tenha que ter um prazo certo de duração, ela pode ser prorrogada repetidas vezes, desde que dentro de uma mesma legislatura, dentro da legislatura em que ela foi criada. Então, dentro da legislatura de criação da CPI, ela pode ser prorrogada, mas ela não pode ser prorrogada para além da legislatura em que ela foi criada. Tá? E terceiro requisito, tem que ter um requerimento de instalação subscrito por pelo menos 1/3 dos membros da Casa Legislativa. Tá? E tem um detalhe. Segundo o STF, apresentado o requerimento com essas subscrições, não pode depois retirar a assinatura, tá certo? Precedente do Supremo Tribunal Federal. Então tá, esses são os requisitos de instalação de CPI. Outro aspecto importante em relação à CPI são os poderes dela. Quais são os poderes de uma CPI? Ela tem
primeiro, poderes previstos no regimento da Casa Legislativa e tem poderes próprios de investigação de autoridades judiciais. Isso significa que o CPI exerce jurisdição? Não, CPI não exerce jurisdição, tá? Quando a Constituição diz que tem poderes típicos de investigação de autoridade judicial, significa que a CPI pode praticar atos com a mesma impositividade de atos de um juiz. Simplesmente isso, mas não é jurisdição. Tanto que CPI não pode ser instalada para o quê? Para apurar atos jurisdicionais. Para atos jurisdicionais, o remédio não é CPI. O remédio é recurso ou uma ação autônoma de impugnação, por aí vai. Algum instrumento processual para ser manejado no âmbito do exercício da jurisdição. Tá? Beleza. Então, o CPI tem poderes próprios de investigação de autoridade judicial. O que CPI pode fazer e o que CPI não pode fazer, então? CPI pode fazer tudo que não estiver submetido à cláusula de reserva de jurisdição. Os atos submetidos à reserva de jurisdição são atos que só podem ser praticados pelo Poder Judiciário. Tá? Por quê? Porque é reserva de jurisdição. Os demais atos, CPI pode praticar. E aí eu tenho aqui alguns exemplos de casos que já foram decididos pelo STF para a gente ver. Olha só, já vou colocar na tela aí para vocês, tá? Vamos lá. Olha aí. CPI pode fazer e CPI não pode. CPI pode quebrar sigilo fiscal, CPI pode quebrar sigilo bancário, e aí vem o debate. Ministério Público e Tribunal de Contas pode também? Pode, desde que a operação bancária envolva verba pública, tá? Desde que envolva verba pública. CPI pode quebrar sigilo de dados, por exemplo, sigilo telefônico, né, que é o histórico de ligações telefônicas. CPI pode quebrar. CPI pode ouvir investigados ou indiciados, lembrando que quando ele ouve esses investigados ou indiciados, ou mesmo testemunhas, aqui embaixo, ele tem sempre que respeitar o direito ao silêncio, tá? Que é um direito fundamental, não autoincriminação, beleza? CPI pode ouvir testemunhas, tá? E aí houve um caso em que a testemunha era esposa de investigado. E aí ela pediu ao STF que não fosse forçada a comparecer perante a CPI. E o STF decidiu que ela tinha, sim, que comparecer perante a CPI, mas não era obrigada a prestar o compromisso de dizer a verdade. Quando ela não presta o compromisso de dizer a verdade, caso ela minta, ela não praticará o crime de falso testemunho, tá? Mas as demais testemunhas não, elas prestam compromisso. Se mentirem, praticam o crime de falso testemunho e podem, inclusive, ser presas em flagrante pela CPI, tá? Isso já aconteceu recentemente, inclusive. CPI pode convocar ministro de Estado, tá? Para depor. Agora eu pergunto, será que a CPI pode convocar o chefe? Será que a CPI pode convocar o chefe do Executivo? O presidente da República? Será que pode? Não. Tá? Bem grande aqui. Não. Por quê? Porque a CPI não pode convocar o chefe do Executivo. Olha só, CPI não pode convocar o chefe do Executivo, seja presidente da República, seja governador de Estado. Por quê? Porque a Constituição não prevê a possibilidade de o Legislativo convocar o chefe do Poder Executivo. Tá? Não prevê a possibilidade de o chefe do Executivo se submeter ao poder ao poder convocatório do Poder Legislativo. Tá? Então, quando a CPI convoca o chefe do Executivo, seja ele presidente da República ou governador, ela está violando a separação de poderes. Ela não pode. E quando é governador de Estado e é convocado, além da separação de poderes, a CPI viola também o quê? A autonomia do Estado-membro. Tá? Então, a CPI não pode convocar presidente da República nem governador de Estado. Isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Beleza? CPI pode também o quê? Determinar a realização de diligências, tá? Por exemplo, perícias, exames, por aí vai. Pode tomar depoimento de qualquer autoridade, com essas restrições que eu acabei de mencionar para vocês. E pode requisitar de órgãos públicos o quê? Informações e documentos de qualquer natureza, inclusive se forem sigilosos. Agora, o que é que CPI não pode fazer? Não pode fazer o que está clausulado pela reserva de jurisdição. Não pode determinar busca em domicílio, busca domiciliar. Então, se a CPI está realizando uma investigação, tem algum documento importante para essa investigação que está na casa de alguém, ela não pode mandar buscar lá. Por quê? Porque isso quebraria a inviolabilidade domiciliar. Só ato judicial pode fazer isso. CPI não pode determinar o quê? Interceptação telefônica, que não se confunde com quebra de sigilo telefônico. Interceptação telefônica é o quê? É o chamado
é o grampo telefônico, tá? CPI não pode. CPI não pode expedir ordem de prisão. Isso aqui também é um ato de reserva de jurisdição, exceto se for prisão em flagrante. Então, se houver um crime de falso testemunho perante a CPI, ela pode realizar a prisão em flagrante aí, porque qualquer pessoa pode realizar uma prisão em flagrante. CPI não pode decretar medidas assecuratórias, medidas cautelares para assegurar eventual condenação, tá? Por quê? Também só a jurisdição pode fazer isso. O poder de acautelar é inerente ao poder de julgar, tá? E CPI não julga ninguém, tá? Ela nem exerce jurisdição. CPI não pode quebrar segredo de justiça, levantar sigilo de processo judicial. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal entendeu que só o próprio juízo que decretou aquele segredo naquele processo que poderia levantar esse sigilo, tá? Então, segredo de justiça é ato clausulado pela reserva de jurisdição. Está fora do alcance dos poderes de uma comissão parlamentar de inquérito. Beleza? Agora, seguindo aqui em relação à CPI, tem um detalhe importante. Em relação à condução coercitiva. CPI pode determinar a condução coercitiva de testemunha e de investigado. Imagina, a CPI convoca testemunha, convoca investigado, eles não comparecem injustificadamente. Pode determinar a condução coercitiva? Se for testemunha, pode, tá? Se for investigado, não. Por quê? Porque a condução coercitiva do investigado viola o direito dele de não autoincriminação e a presunção de inocência. Tá? Então, o STF entendeu que o investigado não pode sofrer condução coercitiva, seja perante CPI, seja no processo criminal, tá? Processo judicial criminal. Pode ter CPI em âmbito estadual e em âmbito municipal? Pode, tá? Agora, cada uma só vai investigar fatos que sejam de interesse do Estado ou do município. Tá? Por quê? Porque a atuação da CPI é limitada pelo âmbito de competência da própria Casa Legislativa. Então, CPI do Congresso, de alguma casa do Congresso, só pode investigar fato de interesse geral, nacional. CPI estadual só pode investigar fato de interesse daquele Estado e CPI municipal só pode investigar fato de interesse do município. As CPIs estaduais têm os mesmos poderes das CPIs federais, mas as CPIs municipais não possuem poderes de investigação próprios de autoridades judiciais. É o entendimento do STF. Por quê? Porque em âmbito municipal não tem poder judiciário, que é, em tese, de onde seria delegado esse poder para as CPIs. Tá? Então, CPI municipal não tem esse poder. Então, por exemplo, CPI municipal não pode determinar quebra de sigilo telefônico. Não pode. A federal pode, a estadual pode, a municipal não pode. Isso já caiu bastante em prova. Tá? A gente entra agora na temática do Poder Executivo. Nessa temática aqui, eu separei algumas questões envolvendo o chefe do Poder Executivo, tá? Especialmente o que? Impeachment e crimes de responsabilidade. Vejam só. Vou passar rapidamente por cada um desses pontos, tá? Primeiro, a competência legislativa, súmula vinculante 46 do STF. Só a União pode legislar sobre crimes de responsabilidade e processo de impeachment, tá? Isso é competência privativa da União, então o Estado não pode legislar sobre isso. Uma norma de Constituição do Estado que queira dizer de quem é a competência para processar impeachment de governador é inconstitucional, tá? Então que diga, para instaurar impeachment contra o governador precisa de autorização de determinado órgão. É inconstitucional, porque só a União é que pode legislar sobre isso, tá? Inexistência de direito e de prazo, como é isso? Imagine que alguém apresenta uma denúncia por crime de responsabilidade contra o chefe do executivo. Essa pessoa não tem direito subjetivo a que essa denúncia seja apreciada efetivamente, nem mesmo a que haja a fixação de um prazo para que essa denúncia seja apreciada, porque a Constituição não estabelece nem esse direito à apreciação, nem a obrigação de haver a fixação de um prazo para que isso seja apreciado. Tá? O STF já decidiu isso. Segundo, o crime de responsabilidade é uma infração de natureza político-administrativa. Tá? E as sanções que podem ser aplicadas no impeachment também são sanções político-administrativas. Consequentemente, não cabe habeas corpus para trancar o processo de impeachment. Por quê? Porque não há o risco de cerceamento à liberdade de locomoção
do indivíduo, tá? No impeachment, segundo o STF, todas as votações devem ser abertas porque não há previsão na Constituição que permita votação no parlamento secreta em caso de processo de impeachment, tá? E em relação ao julgamento de governador, o processo de julgamento do governador por crimes de responsabilidade está definido na Lei Federal 1079/50. Tá? Segundo essa lei, quem é que julga o governador? É um tribunal misto, composto por 5 deputados estaduais e 5 desembargadores. Quem preside esse órgão, esse tribunal misto, é o presidente do TJ. Tá? E aí, no impeachment do Wilson Witzel, lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Ele alegou que essa lei não teria sido recepcionada pela Constituição, porque violaria a vedação de tribunal de exceção, etc. O STF rejeitou essa alegação, falou que ela foi sim recepcionada pela Constituição e que a competência para o julgamento do governador em crime de responsabilidade é essa definida na Lei 1079/50. Tá? Detalhe, para condenar por crime de responsabilidade tanto o governador quanto o presidente da República, é necessário maioria de 2/3 dos membros do órgão julgador. Quem julga o governador é esse tribunal misto, quem julga o presidente da República é o Senado, presidido pelo presidente do STF. Para o presidente da República, as sanções aplicáveis são 2: perda do cargo e inabilitação para desempenhar qualquer função pública por 8 anos. Para o governador, as sanções também são 2: perda do cargo, e aqui é que é diferente, e inabilitação para desempenhar qualquer função pública por até 5 anos. Tá? Lá no presidente é inabilitação por 8 anos. No governador é inabilitação por até 5 anos. Então, muito cuidado com esse detalhe. Tá? Em relação ao presidente da República, a Constituição Federal prevê algumas prerrogativas para ele. Primeiro, ele tem um foro por prerrogativa de função, né? Nos crimes comuns é no STF, nos crimes de responsabilidade no Senado Federal. E ele tem o quê? Imunidade à prisão provisória. Tá? É uma imunidade temporária porque só dura durante o mandato. Tá? Uma imunidade à prisão provisória e tem uma imunidade também temporária porque só dura durante o mandato, a persecução criminal. Essa imunidade à prisão provisória significa que o presidente, durante o mandato, não pode ser preso, não pode sofrer nenhuma prisão, exceto prisão decorrente de condenação criminal transitada em julgado. É diferente dos parlamentares federais, porque os parlamentares eles podem ser presos em flagrante de crime inafiançável. O presidente da República, nem isso. Tá? Além disso, o presidente tem uma imunidade à persecução criminal, porque ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao desempenho das suas funções durante o mandato. Tá? Detalhe, essas duas prerrogativas, essas imunidades, não podem ser estendidas, por exemplo, por uma Constituição estadual, a outras autoridades, por exemplo, ao governador e a prefeitos. Por quê? Segundo o STF, essas prerrogativas são exclusivas da chefia de Estado, da figura de chefe de Estado. E no Brasil só tem um chefe de Estado, que é o presidente da República. Então são prerrogativas exclusivas do presidente da República. Não podem ser estendidas a outras autoridades. Tá? Isso está no artigo 86, essas prerrogativas, né? No artigo 86, parágrafos 3º e 4º. Beleza? Agora, em relação, a gente estava falando aqui de prerrogativa de foro do presidente da República. Agora, em âmbito estadual, será que Constituição de Estado pode estabelecer prerrogativa de foro para autoridades estaduais que não estejam previstas na Constituição Federal com prerrogativa de foro? Olha só, antigamente o STF entendia que podia, porque o artigo 125 da Constituição daria essa possibilidade, já que ele diz que a Constituição do Estado define a competência do Tribunal de Justiça. Mas hoje isso mudou. Tá? O entendimento atual do STF, cuidado com isso, para não errar na prova, o entendimento atual do STF é que todas as hipóteses de foro por prerrogativa de função existentes no ordenamento jurídico brasileiro já estão definidas na Constituição Federal. E aí isso envolve tanto autoridades federais quanto estaduais e municipais. Quem tem prerrogativa de foro, então, em âmbito estadual, já está previsto na Constituição Federal. Em âmbito municipal, também está previsto na Constituição Federal. Então, Constituição de Estado não pode inovar no tema da prerrogativa de foro para criar essa prerrogativa para autoridades estaduais ou municipais que não estejam contempladas na Constituição Federal com essa prerrogativa. Mas tem um detalhe. A Constituição Federal pode dar essa prerrogativa às autoridades estaduais
de forma expressa, pode falar lá no texto constitucional, essa autoridade é julgada originariamente por tal tribunal. Ou pode fazer isso por simetria, tá? Só que é uma simetria estabelecida dentro da própria Constituição Federal. Por exemplo, para deputado estadual, a Constituição Federal fala: aplicam-se aos deputados estaduais o regime de imunidade dos deputados federais. Então, a própria Constituição estabeleceu uma simetria. Então, deputado estadual, segundo o Supremo, tem prerrogativa de foro porque a Constituição Federal deu, por conta desse tratamento simétrico. Tá? Agora, se a autoridade não está prevista expressamente na Constituição Federal, ou não tem um tratamento simétrico dentro da própria Constituição Federal com autoridades em âmbito federal, ela não pode ter prerrogativa de foro conferida de forma inédita pela Constituição do Estado. Por exemplo, o STF decidiu que é inconstitucional a norma da Constituição Estadual que dá prerrogativa de foro para vice-prefeito e para vereador. Porque vereador não tem tratamento simétrico na Constituição Federal com parlamentares federais e porque também o âmbito do Executivo Municipal, segundo entendeu o STF, não tem um tratamento simétrico com o Executivo Federal. Né? O vice-presidente da República tem prerrogativa de foro, mas o vice-prefeito não tem essa prerrogativa estabelecida na Constituição Federal e também não pode ter essa prerrogativa estabelecida na Constituição do Estado. Tá? O STF, na ADI 6501, fixou uma tese explicando tudo isso. Olha só a tese. Eu vou jogar na tela porque fica melhor para a gente ver. Olha só. ADI 6501. É a tese que vocês vão levar para a prova, tá? É inconstitucional norma de Constituição Estadual que estende o foro por prerrogativa de função a autoridades não contempladas na Constituição Federal e aqui, ó, não contempladas de forma expressa ou por simetria. Mas a autoridade para ter prerrogativa de foro tem que ser contemplada na Constituição Federal, tá? É isso que diz o Supremo Tribunal Federal. Agora a gente vai para o tema da Advocacia Pública Estadual. Na Advocacia Pública Estadual, vou dar uma aceleradazinha aqui porque a gente está chegando no limite do nosso tempo. Na Advocacia Pública Estadual, o que importa? É o artigo 132, que é quem trata disso na Constituição Federal. E o que importa é a parte final ali do artigo 132, que essa parte final estabelece o quê? O princípio da unicidade das procuradorias estaduais ou unicidade dos procuradores de Estado, ou unicidade orgânica dos procuradores, unicidade orgânica das procuradorias estaduais, enfim. Olha só, esse princípio fala o seguinte: os procuradores dos estados exercerão... Eu estou pulando aqui uns trechos do artigo do dispositivo para ficar mais fácil, tá? Então aqui em cima, os procuradores dos estados exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas. O que significa isso? Só um detalhe, tá? Eles exercem essa representação judicial com, tá, entendimento jurisprudencial, com um mandato ex lege. É um mandato que decorre diretamente da lei, tá? No caso aqui da Constituição. Então, ele não precisa apresentar mandato, instrumento de mandato, né, de procuração. Procurador de Estado não precisa apresentar procuração nos autos, beleza? Tranquilo. Agora vejam só, o princípio da unicidade está lá no artigo 132, caput da Constituição, que a gente acabou de ver aqui. Cadê ele aqui? Bem aqui. Aqui nessa parte final. O que ele significa? Unicidade. Significa que os procuradores de Estado têm exclusividade nessas funções, na representação judicial e consultoria jurídica das unidades federadas, dos estados. Tá? E aqui também entendam o quê? Representação extrajudicial também está aqui, beleza? Mas isso aí, essas atribuições são exclusivas da carreira de procurador de Estado. Então não pode existir uma carreira paralela à PGE dentro do Estado para exercer essas funções. Por exemplo, procuradorias autárquicas. Isso é muito comum. Isso é inconstitucional, tá? Por quê? Por conta da exclusividade que os procuradores de Estado possuem. É o princípio da unicidade, beleza?
Em âmbito municipal não existe unicidade, em âmbito federal não existe unicidade. Inclusive, a própria Constituição fala que a advocacia pública federal é desempenhada por diferentes carreiras. Tá? Bem, só que a unicidade tem algumas exceções. Tá? Algumas situações de carreiras paralelas à PGE são admitidas pela própria Constituição e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Certo? Olha só, primeira exceção, essa aqui. Artigo 69 do ADCT. As carreiras paralelas à PGE que já existiam antes da Constituição de 88 podem continuar existindo validamente. Elas são admitidas. Tá bom? Segunda exceção, procuradorias no Poder Legislativo, no Tribunal de Justiça e no Tribunal de Contas. Esses órgãos podem ter procuradorias próprias, isso não viola a unicidade da PGE. Só que essas procuradorias próprias se limitarão a exercer a consultoria jurídica interna desses órgãos, tá? E a defender em juízo as prerrogativas constitucionais desses órgãos, o que é natural, porque são órgãos detentores de autonomia. Então, eles têm prerrogativas constitucionais que, em determinadas situações, podem sofrer choque com interesses, por exemplo, do Poder Executivo. E aí eles precisam ter uma procuradoria própria para defender essas prerrogativas em juízo. Tá? Outro detalhe, as entidades de direito privado da administração pública também não são abrangidas pela unicidade. Então, empresas públicas, sociedades de economia mista, podem ter suas próprias procuradorias, tá? Seus próprios quadros de advogados. Agora, e as universidades públicas estaduais? O STF entendia que, por conta da autonomia universitária, as universidades estaduais poderiam ter procuradorias próprias, paralelamente à PGE. Mas isso mudou aqui na DI 5946, tá? Julgada em maio de 2021. Então, hoje, o STF entende que a unicidade das PGEs abrange, inclusive, as universidades estaduais. Tá? Então, universidade estadual não pode ter uma procuradoria própria. É a PGE que cuida das universidades estaduais. Mas tem um detalhe. Apesar disso, não é proibido que nas universidades estaduais, no seu quadro de pessoal, exista o cargo em comissão de procurador-geral da universidade. Tá? E esse cargo pode ser ocupado por alguém que é da carreira de procurador do Estado ou alguém que não é da carreira de procurador do Estado. Tá? Isso foi o que decidiu o Supremo nessa DI aqui. Beleza? Vamos seguir. Em relação a PGEs ainda tem a questão da residência jurídica, que é o famoso estágio de pós-graduação. Né? O STF entendeu que é constitucional a criação de residência jurídica nas PGEs. Isso aí, desde que, claro, você não atribua aos residentes funções típicas de servidores efetivos ou mesmo de procuradores de Estado, você não tem violação aí nem à unicidade nem à regra do concurso público. Então é constitucional. Outra questão importante, os fundos especiais criados com taxas cartorárias. Né? As taxas dos cartórios, muitas vezes parte delas são usadas para o quê? Para alimentar fundos especiais criados por procuradorias e também pelos órgãos, pelos demais órgãos que integram as funções essenciais da Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público. Isso mesmo, isso acontece. O STF entendeu que é constitucional isso, tá? Esses fundos especiais com taxas cartorárias, tanto para a PGE, quanto para a MP, quanto para a Defensoria Pública, quanto para o próprio Tribunal de Justiça, são constitucionais. Tá? E essas taxas, essa parcela das taxas cartorárias que vai para esses fundos, tem natureza, segundo o STF, de taxa de polícia, pela fiscalização exercida sobre o trabalho dos cartórios. Beleza? Não é, então, a taxa de serviço, é a taxa de polícia. Tá? Seguindo, algumas questões importantes envolvendo a advocacia pública estadual que já foram decididas pelo STF. Passando aqui rapidamente cada uma delas. Primeiro, em relação ao procurador de Estado. Os critérios de escolha do procurador do Estado pelo governador podem ser definidos livremente por cada Estado. Cada Estado tem autonomia para definir isso na sua lei, na sua Constituição. Tá? Então, o modelo de escolha do PGE não tem que observar simetricamente o modelo de escolha do AGU lá no âmbito federal. Tá? Então, o Estado quer que o PGE necessariamente seja alguém da carreira de procurador do Estado, pode colocar isso lá na lei ou na Constituição do Estado. Pode colocar. Ou o Estado quer que seja escolhido livremente pelo governador entre quem é da carreira e quem não é, pode colocar isso também lá, não tem problema nenhum, certo? Agora, detalhe, a norma estadual não pode exigir que haja uma aprovação da Assembleia Legislativa
para que o governador nomeie o PGE. Isso viola a separação de poderes. Beleza? Segundo, porte de arma de fogo. É inconstitucional norma estadual que dá porte de arma de fogo para procurador de Estado. Por quê? Porque é competência privativa da União legislar sobre sobre arma de fogo. Tá? Então, viola a competência da União. Norma estadual não pode assegurar a procurador de Estado vitaliciedade e inamovibilidade e não pode assegurar a PGE autonomia funcional e administrativa. Por quê? Porque a PGE e a carreira de procurador de Estado estão inseridos na estrutura hierarquizada do Poder Executivo, submetidos ao governador. Então, a inamovibilidade, a vitaliciedade, a autonomia administrativa e financeira são incompatíveis com a estrutura em que está inserida a Procuradoria do Estado. Tá? E também a questão aqui, norma estadual não pode delegar ao Procurador-Geral do Estado prerrogativas do governador, por exemplo, que não sejam delegáveis de acordo com a Constituição Federal. Por exemplo, iniciativa legislativa. Tá? A Constituição Federal não prevê a possibilidade de o presidente da República delegar a sua iniciativa legislativa para alguma autoridade do Poder Executivo. Não prevê essa possibilidade. Da mesma maneira, norma estadual não pode prever a possibilidade de o governador delegar ao Procurador-Geral do Estado essa prerrogativa. Tá? Isso é inconstitucional, certo? Agora, a gente vai para o último tema da nossa revisão, que é o tema da intervenção estadual. É um tema que cai bastante em prova também. Tá? E o que mais cai em prova sobre isso são as hipóteses de decretação da intervenção estadual, que são 4. Já vou jogar na tela aqui para a gente. Alguns aspectos relativos ao procedimento de intervenção, de implementação da intervenção, e alguns precedentes jurisprudenciais. Quando esse tema cai em prova, que cai bastante até, são esses aspectos que são cobrados. Tá? Então, vamos iniciar aqui pelas hipóteses de decretação da intervenção estadual. Olha só, já vou jogar aqui na tela para vocês. Vai lá. Primeira hipótese, quando isso tudo aqui, tá? Todas essas hipóteses, pessoal, estão lá no artigo 35 da Constituição, certo? Primeira hipótese, quando o município deixa de pagar sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos a sua dívida fundada. Tá? Segunda hipótese, quando há irregularidades nas contas prestadas pelo chefe do executivo, pelo município. Tá? Então, quando não forem prestadas as contas devidas na forma da lei. Terceira hipótese, quando o município deixa de aplicar anualmente o mínimo exigido pela Constituição da sua receita, da receita municipal, na manutenção e desenvolvimento do ensino e da saúde. Esses percentuais mínimos estão lá. Em relação ao ensino, está lá no artigo 212 da Constituição. Em relação à saúde, está no artigo 198 da Constituição. Tá? Então, se quiserem, vejam lá. E a quarta hipótese de decretação da intervenção estadual é essa aqui. Quando o TJ respectivo der provimento a uma representação interventiva, com o propósito de quê? Uma representação que é apresentada com o propósito de assegurar a observância de princípios indicados na Constituição do Estado, que são chamados princípios constitucionais sensíveis estaduais, tá? Ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Então, essa representação interventiva estadual tem esses objetivos: assegurar a observância dos princípios sensíveis estaduais ou prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Beleza? Então, essas são as hipóteses de decretação da intervenção estadual. Quais são os detalhes importantes sobre isso tudo? Primeiro, essas hipóteses de decretação constituem um rol taxativo. Tá? Então, norma de Constituição estadual não pode ampliar nem restringir ou impor condicionantes a essas hipóteses de decretação de intervenção estadual. Isso aqui é um rol taxativo. Tá?
as constituições estaduais devem observá-lo estritamente de acordo com o que está na Constituição. Beleza, em relação ao procedimento de decretação da intervenção, a gente tem o seguinte. Primeiro, quem decreta a intervenção é o governador do estado, tá? Então é um ato exclusivo do governador do estado. Tá até aqui na tela. Então é só o governador que faz isso. E ele faz isso por meio de um decreto, né? A forma que ele usa para fazer isso é um decreto. Então é um decreto interventivo. Esse decreto interventivo tem um conteúdo mínimo. Ele vai especificar o quê? Vai especificar a amplitude da intervenção, o prazo dela e as condições em que ela será executada, tá? E se for o caso, ela vai também o quê? Indicar o interventor. O decreto vai indicar o interventor. E tem um detalhe, é inconstitucional a exigência de aprovação da Assembleia Legislativa, tá? Para o nome do interventor escolhido pelo governador. Por quê? Porque a Constituição Federal não prevê isso. Então, norma de Constituição Estadual não pode impor essa condicionante. É inconstitucional, tá? Esse decreto de intervenção, ele sofre um controle político da Assembleia Legislativa. Decretar intervenção em 24 horas, ele deve ser submetido à Assembleia Legislativa. Se a Assembleia Legislativa estiver em recesso, ela deve ser convocada extraordinariamente também em 24 horas, tá? E detalhe, é inconstitucional o pagamento de quê? De verba pela convocação extraordinária, tá certo? É inconstitucional, o STF já decidiu isso. Seguindo, esse controle político aí da Assembleia Legislativa, ele é dispensável em uma situação. Quando? Lembram que tem uma hipótese de decretação da intervenção estadual que depende de uma representação interventiva? Pois é, essa representação interventiva ela é apresentada pelo Procurador-Geral de Justiça, tá? Perante o Tribunal de Justiça. Quando, nessa hipótese de intervenção estadual que decorre do provimento da representação interventiva estadual, quando a mera suspensão do ato impugnado nessa representação é suficiente para restabelecer a normalidade, esse controle político da Assembleia Legislativa fica dispensado. Não precisa acontecer, ele não ocorre. Agora, se de repente foi suspenso o ato impugnado e percebeu-se que isso não foi suficiente para restabelecer a normalidade, aí a intervenção propriamente dita vai ocorrer, né? Não vai ser a mera suspensão do ato impugnado, e aí, nesse caso, o controle político da Assembleia Legislativa vai ter que acontecer normalmente, tá bom? Agora, em relação à intervenção, a gente tem alguns precedentes jurisprudenciais importantes. O primeiro é aquela questão de que o rol de hipóteses da intervenção estadual é um rol taxativo, não pode ser ampliado nem restringido em âmbito estadual, beleza? Muito cuidado com isso. E isso, embora já seja um entendimento mais ou menos antigo do Supremo, por exemplo, essa cautelar na ADI 558, foi reiterado em julgados mais recentes, tá? Inclusive no julgamento final da ADI 558, tá bom? Então, muito cuidado com isso. Outra coisa importante, só quem pode intervir em município é Estado-membro. União não intervém em município, exceto quando é município localizado em território federal, tá? Atenção a isso aí também. E dois precedentes importantes envolvendo a hipótese de decretação da intervenção estadual em caso de irregularidade nas contas do prefeito. A gente viu que essa é uma hipótese de decretação da intervenção estadual, certo? Em relação a esses dois detalhes, às vezes acontece de a Constituição do Estado colocar lá o seguinte: quem tem legitimidade para representar ao governador pela intervenção do Estado no município quando há irregularidade nas contas municipais é o Tribunal de Contas. E isso é inconstitucional, tá? O STF decidiu. Por quê? Porque quem julga as contas do prefeito não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não julga a conta de chefe do Executivo. Quem julga a conta de chefe do Executivo é o Legislativo. Nesse caso, o Tribunal de Contas emite um parecer prévio, mas quem julga é o Legislativo. Por isso, como é a Câmara de Vereadores que julga as contas do prefeito, é ela que deve representar ao governador pela decretação da intervenção. Tá? Isso está aqui nesse precedente. Agora, antes de representar ao governador pela decretação da intervenção, a Câmara Municipal deve dar oportunidade ao prefeito de quê? De exercer contraditório e ampla defesa. Tá? Deve ser observado o devido processo legal nesse procedimento. Então, o Tribunal de Contas deu um parecer desfavorável às contas do prefeito.
A Câmara Municipal, em vez de diretamente representar o governador pela intervenção, não. Ela deve falar, prefeito, olha aqui esse parecer do Tribunal de Contas. Se manifeste sobre essa questão aí, essas irregularidades. E aí, depois disso, é que a Câmara vai decidir se vai representar ou não ao governador pela decretação da intervenção. Tá? Isso foi decidido aqui na ADI 614, na cautelar nessa ADI. Tá? E, para finalizar, o entendimento do Supremo que está sumulado é o seguinte: tem uma hipótese de intervenção estadual que depende do provimento da representação interventiva pelo TJ. A gente viu isso. O detalhe aqui é o seguinte, é que esse procedimento dessa representação interventiva não tem natureza jurisdicional. Tá? É um procedimento que tem natureza político-administrativa. A consequência disso é que não cabe, contra a decisão proferida nesse procedimento de representação interventiva, recurso extraordinário para o STF. Por quê? Porque não é jurisdição, é um procedimento administrativo. Tá? Olha só, vou até jogar na tela para vocês aí, só para ficar mais fácil de visualizar. É a súmula 637 do STF, que fala o seguinte: não cabe recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça que defere pedido de intervenção estadual em município. Tá? Porque é um procedimento que tem o quê? Natureza político-administrativa. Tá? Lembrem, súmula 637 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Galera, é isso. A gente chegou aqui ao final da nossa revisão. Tá? Chegou no finalzinho aqui. E, bem, tenho só a agradecer a vocês. Obrigado por acompanharem. Desejo também boa sorte na prova. Tá? Espero que, bem, dê tudo certo lá. E contem sempre com a gente. Espero que essa revisão ajude vocês, tá? Que a gente tenha conseguido antecipar aqui algumas coisas que vão aparecer na prova de vocês. É isso aí, valeu. Até a próxima. Boa prova lá na PGE Mato Grosso do Sul. Valeu.